vamos abrir a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12. Livro de Êxodo, capítulo 12. Eu lerei também duas passagens também do Novo Testamento. Vou ler em 1 Coríntios capítulo 5 e também estarei lendo Mateus capítulo 26. Daí você pode deixar marcada aí essas passagens que no tempo oportuno eu farei a leitura também desses textos. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão acessando nesse momento essa live para ouvir a respeito da Páscoa. Hoje é celebrado em todo o mundo pelos cristãos a Páscoa. É um evento, de fato, mundial e que merece a nossa atenção, merece o nosso cuidado e principalmente o nosso estudo a respeito do que significa. Então, você que está com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12. E já deixa marcado também a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios e também Mateus capítulo 26. Farei a leitura de alguns versículos. Antes de iniciar essa transmissão, eu quero orar ao Deus eterno, orar ao Deus que tudo vê, ao Deus que tudo tem sob o controle das suas mãos, o universo. Mesmo Deus, mesmo nós vivendo numa situação que estamos vivendo, tendo que transmitir a palavra de Deus através da internet, através de uma forma não presencial, mas eu quero louvar a Deus por poder transmitir, mesmo nesse momento, porque é Deus quem tem o controle de todas essas coisas. Quero mais uma vez louvar a Deus pela sua vida, você que está conectado com a gente, você que se conectou para ouvir essa mensagem. Vamos orar nesse momento. Eu vou fechar os meus olhos, você fique à vontade. Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho, aquele que entregou sua vida em favor da nossa vida, aquele que veio ao mundo para cumprir os desígnios do Deus eterno, para que aqueles a quem tu escolhestes e elegestes antes da fundação do mundo, para serem salvos. O Senhor é aquele que estendeu teu braço poderoso. Obrigado, ó Pai, por estarmos aqui nesse momento, podendo transmitir a tua palavra, transmitir o desejo do Senhor para com a humanidade. E nós então damos graças em nome de Jesus. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ilumine para que possamos ser apenas um canal de bênção na vida daqueles que estão ouvindo, a começar pelos meus próprios ouvidos. Quero, Pai, receber a Tua palavra com graça e com sabedoria. Dá, ó Deus, sabedoria, discernimento a todos aqueles que estão também ouvindo esta mensagem. Louvado seja, Senhor, o Teu santo nome. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Então, irmãos, vamos pegar o texto do livro de Êxodo, capítulo 12, livro de Êxodo, e eu estarei fazendo a leitura e você, por favor, acompanhe. A palavra do Senhor, a partir do versículo de número 1, diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família.
Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo. A cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixarei dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-ei. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, e quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Então essa é a palavra do Senhor, é a palavra que Ele nos dá para que possamos fazer uma meditação, possamos fazer uma reflexão a respeito da Páscoa. Nós hoje celebramos a Páscoa, a cristandade no mundo inteiro celebra a festa da Páscoa. Mas é importante nós ressaltarmos de que a festa em si, a festa da celebração da Páscoa em si mesma, ela é uma festividade judaica. O nome hebraico para a Páscoa é Pesach, ou seja, na tradução para nós seria assim, passar por cima, ou saltar por cima. É passar por cima sem causar dano. E é o que o texto bíblico que nós acabamos de ler, ele nos diz. Ele diz assim de que quando o anjo da morte passasse por cima das casas dos israelitas, e ele então visse o sangue que havia sido colocado na verga e nas ombreiras das portas, o anjo
passaria por cima sem causar dano, não traria dano nenhum ao primogênito daquela casa, porque está relacionado sim à 10ª praga do Egito. Então aqui nós vemos o livramento de Deus que era dado ao seu povo, ao povo de Israel que estava cativo no Egito há aproximadamente 400 anos. Essa é a dádiva de Deus sobre a vida daquelas pessoas a quem Deus escolheu e elegeu para ser o seu povo. Já, ao contrário, os egípcios, que eram o povo que escravizava, era o povo que estava oprimindo o povo de Deus, estes sofreriam sim o dano, porque eles não foram eleitos e escolhidos, eles eram pessoas as quais rejeitavam o Deus vivo e verdadeiro, mas aqueles que o aceitam e o recebem, aqueles que o têm, esses sim, esses eram salvos, eram guardados do Senhor. Então, essa passagem que fala para nós a respeito do Pesach, que é o passar por cima, em referência à 10ª praga, né, que está descrito no capítulo 11 e também no capítulo 12 que nós lemos, em que Deus depois dá orientação para o seu servo Moisés e também para o irmão de Moisés, Arão, quanto à instituição desta passagem. Então, nessa narrativa, como nós vimos, o anjo da morte ele passou por cima da casa dos judeus. Ele não entrou em nenhuma delas para matar os primogênitos, como Deus havia dito que faria ao povo egípcio. Então, a razão é que, segundo o texto, os israelitas, pelo fato de terem feito o sacrifício, terem sacrificado o cordeiro conforme Moisés havia orientado, havia dado a ordem, o sangue havia sido passado na verga e na porta das ombreiras, e quando então o anjo viu aquele sangue, ele passou por sobre aquelas casas e não trouxe dano nenhum. Isso chama-se salvação. Isso chama-se a ordem que Deus deu, a obediência do povo. E esse é um fator importante para nós pensarmos, porque Deus deu uma ordem ao povo que eles deveriam sacrificar, que eles deveriam passar o sangue nas ombreiras e nas vergas das portas. O povo obedeceu. Aquele que, mesmo fazendo parte do povo de Israel, que não tivesse passado o sangue nas ombreiras e nas vergas, com certeza o primogênito daquela casa morreria. E devemos lembrar de que esse é um aspecto importantíssimo da palavra, porque desde o princípio Deus deu uma ordem ao povo, Deus deu uma ordem para Adão e para Eva: obedeçam-me. Essa foi a única exigência que Deus deu para Adão e Eva: obediência. E nós vamos ver desde o princípio, como eu estou falando, até o livro de Apocalipse, nós veremos de que Deus exige que nós obedeçamos. Deus quer que o seu povo lhe obedeça. Deus quer que o seu povo ande com ele, porque o que Deus determina é bom. O que Deus quer para nós é bom, é maravilhoso. Então, a obediência faz parte da vida de todo cristão. Voltando na questão da passagem, ou seja, da celebração da Páscoa. Naquela noite em que eles passaram o sangue na verga e nas ombreiras, naquela noite o povo de Israel pôde sair livre do Egito. Por isso que eles comeram a Páscoa com o cajado na mão, comeram a Páscoa com as sandálias nos pés, estavam vestidos, estavam prontos,
porque Deus disse: vocês sairão livres do Egito para ir aonde eu os levar para me adorarem. E esse era o propósito de Deus quando estava tirando o povo de Israel do Egito, levá-lo para uma terra prometida, a terra que mana leite e mel, uma terra maravilhosa que produziria frutos maravilhosos. E Deus disse: lá vocês me adorarão. Então, depois que o povo saiu, Moisés instituiu a festa da Páscoa como um memorial deste evento. E devemos lembrar que a palavra de Deus, por diversas vezes, nos fala sobre isso, de que a Páscoa era algo para ser relembrado de tempos em tempos, de períodos em períodos, para que o povo não se esquecesse daquilo que Deus fez por ele. Então, essa festa ela se tornou a mais importante do calendário judaico. Do calendário judaico era e é algo que é sensacional para eles. E nessa festa, né, se sacrificaria então um cordeiro. E esse cordeiro, então, depois de sacrificado e assado, ele era comido com ervas amargas e era também comido com pão sem fermento. Então, meus irmãos e irmãs, quero dizer para vocês assim de que esse é o primeiro contexto da Páscoa. É o primeiro contexto da passagem, da salvação, da libertação, onde o povo de Deus seria levado para a terra prometida. Então, toda vez que a Páscoa era celebrada, é importante nós lembrarmos, era a renovação da presença de Deus no meio do seu povo. Porque Deus disse que estaria no meio do seu povo, estaria junto com o seu povo. Lembremos assim de que quando Josué, depois de ter andado 40 anos com o povo no deserto, ele chegou para adentrar a terra prometida. Josué também fez algo que foi tremendo. Ele convocou o seu povo, convocou o povo de Israel para celebrar a festa como um memorial, como uma lembrança daquilo que Deus havia feito há 40 anos atrás. Há 40 anos, Deus havia libertado o povo da escravidão, havia libertado o povo daquele sofrimento. Então, era para lembrar aquilo que Deus fez por eles. Então, ao comer a Páscoa, a presença do Senhor está em nosso meio. Ao celebrarmos a mesa do Senhor, Deus está presente. Então, para nós hoje, cristãos, ela tem o mesmo significado, o significado é exatamente igual. Então, da mesma forma como a circuncisão do Antigo Testamento ela foi substituída pelo batismo, assim também a Páscoa que era celebrada no Antigo Testamento, ela foi substituída pela ceia do Senhor. Por aquilo que nós fazemos, nós aqui em Pato Branco fazemos uma vez por mês, a ceia do Senhor. Então, não quero que você tenha uma má interpretação de que, num certo sentido, então o cristão ele não celebra a Páscoa da forma como ela era celebrada no Antigo Testamento. Nós não celebramos a Páscoa, porque, como eu já disse, a Páscoa ela era uma festa tipicamente judaica. Ela era simbólica quando eles celebravam. Mas é importante nós lembrarmos também de que essa festa que era celebrada no Antigo Testamento, ela estava apontando para algo que haveria ainda de acontecer, que seria, sim, a celebração da mesa do Senhor. Então, irmãos, nós celebramos a ceia do Senhor, aquilo que a Páscoa representava no Antigo Testamento.
o símbolo do sacrifício de Cristo em nosso lugar, assim como o Cordeiro no Antigo Testamento foi sacrificado para dar liberdade ao povo de Israel, porque o sangue desse Cordeiro livrava eles da morte. É claro que em nossos dias muito é dito em celebrar a Páscoa, até mesmo por causa do nosso calendário litúrgico. Nós até falamos, olha, está chegando a Páscoa, logo virá a Páscoa, nós vamos celebrar a Páscoa, vamos comemorar inclusive a ressurreição, porque afinal de contas, no terceiro dia, Cristo Jesus ressuscitou dos mortos. Então isso é falado, isso é propalado, mas é importante lembrar que da transposição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, nós celebramos a ceia do Senhor. Então, todas as vezes que nós celebramos a ceia, no nosso caso, pelo menos uma vez por mês, nós estamos celebrando a Páscoa. Ou seja, nós estamos celebrando um memorial. É importante lembrar também que, ao celebrar a ceia do Senhor, nós estamos apontando, ou estamos mostrando, ou estamos rememorando a morte do Cordeiro Pascal. Assim como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7 e verso 8. Se você estiver com sua Bíblia, você poderá abrir em 1 Coríntios, capítulo 5, e eu estarei lendo os versículos 7 e 8. O texto bíblico, ele nos diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Nosso Cordeiro Pascal, ele foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Lembremos que o texto que nós lemos de Êxodo, ele falava exatamente sobre essa questão do pão sem fermento. É que nós não comeríamos, porque o Cordeiro da Páscoa, ele foi imolado. E Cristo Jesus, que é o Cordeiro Pascal, foi imolado em nosso lugar. E lembremos também, para a transposição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, o que o próprio Senhor Jesus diz. Em Mateus capítulo 26, versos 17 em diante. Mateus capítulo 26, se você estiver com sua Bíblia, você poderá abrir esse texto e eu estarei fazendo a leitura junto contigo. O texto bíblico nos diz assim, que no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhe respondeu: ide à cidade ter com um certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a ceia. Nos versículos 26 a 30, eu quero que você também acompanhe, porque logo em seguida Jesus fala aos discípulos, porque enquanto eles comiam, versículo 26, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos. E ele disse: tomai, comei, isso é meu corpo. A seguir ele tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo
convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Este é o segundo contexto da Páscoa, da passagem. Ou seja, nós, ao invés de dizermos celebraremos a Páscoa, poderemos dizer com toda certeza de que nós estamos celebrando a ceia do Senhor. Mas isso nós fazemos quando nós nos reunimos, partimos o pão e distribuímos também o cálice para os filhos de Deus. Esta é a transposição do Novo Testamento. Esta é a passagem do Novo Testamento. O cristão, então, não celebra a Páscoa. Ele pode lembrar, sim, que nesta época da Páscoa, que foi mais ou menos nesse período que foi instituída esta festa. E esta festa ela estava apontando para alguém. Estava apontando para Cristo Jesus, estava apontando para o Messias. Mas a nossa celebração, a celebração dos cristãos hoje, é sim, com certeza, a ceia do Senhor. O pão e o vinho apontando para o sangue de Cristo e também apontando para o corpo que era dado por todos nós. Então, quando celebramos na igreja, ou quando nós estamos reunidos, celebramos a ceia do Senhor, isto está rememorando de que nós fomos comprados por aquele sangue e por aquele corpo que foi pregado na cruz, comprados para pertencermos a Deus. Então nós participamos com fé, nós participamos dessa ceia com gratidão e nós procuramos sim ter essa comunhão com Deus. Então, meus amados irmãos e irmãs que estão ouvindo esta mensagem, eu digo para vocês de que a celebração da ceia do Senhor hoje, ela nos remete sim à presença de Deus. Quando Deus mandou construir o tabernáculo no Antigo Testamento, ainda quando o povo de Deus estava no deserto, estava apontando para que Deus queria estar no meio do seu povo. Deus queria andar com o povo. Tanto é que quando eles levantavam o tabernáculo no deserto, Deus se fazia presente na arca. Deus descia para andar com o povo, para estar com o povo. E Cristo Jesus, na palavra que ele nos deu em Mateus também, capítulo 28, ele nos diz assim: Eis que estou convosco todos os dias, é a consumação dos séculos. E nós, então, celebramos a festa da ceia do Senhor, como mandado do Senhor, como algo que Ele deixou para nós, para que nós celebrássemos a presença dEle conosco. Não que o pão seja efetivamente o corpo, não que o cálice seja efetivamente o sangue, mas eles representam o sangue. Eles representam o corpo de Cristo. Mas um outro aspecto importante é nós sabermos e crermos pela fé de que Cristo está presente naquele momento. Cristo está conosco ao celebrarmos a festa da ceia, a ceia que pertence ao Senhor. Então, irmãos, quando celebrarmos a mesa do Senhor, quando celebrarmos a ceia, devemos, pela fé, entendermos e crermos e recebermos isso. Meu amado irmão, minha amada irmã, obrigado por você ouvir a palavra de Deus. Obrigado porque creio que o Espírito Santo conduziu você a ouvir, a compreender a sua palavra. E farei agora então uma oração final. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua ação, pelo teu Espírito. Teu Espírito não está limitado a um templo, mas sim o teu Espírito, ele está em todos os lugares, porque ele é Deus, ele é onipresente, onipotente e onisciente. Obrigado por dar a nós a diretriz, a sabedoria que vem dos céus,
Obrigado, Pai amado, por todos os irmãos e irmãs que ouviram a Tua palavra. Seja o Senhor engrandecido na vida deles, honrado e glorificado, porque somente o Senhor merece toda honra, toda glória e todo louvor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Tenham um dia abençoado na sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.